Sonhos de Deus. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai, nós louvamos ao Teu nome nesta noite, engrandecemos o Teu nome, Senhor, que é digno de ser louvado, digno de ser adorado. E meu Deus, agora aqui está a Sua palavra, meu Deus. Senhor, vem falar conosco de uma forma especial. Fala, meu Deus, aos nossos corações. Fala, meu Deus, às nossas vidas, Pai. Que essa palavra, meu Deus, atinja o mais profundo da nossa alma, Senhor. E que, meu Deus, venhamos a andar conforme a Tua vontade, conforme tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor tem sonhado para nós, que assim aconteça nas nossas vidas, nas nossas casas e nas nossas famílias, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Aqui nós lemos um texto que fala a respeito da criação, uma parte da criação de Deus. E aqui fala a respeito da criação da humanidade, da criação do ser humano. Fala assim comigo: criação do ser humano. Aqui está descrita a criação do ser humano. Como foi que Deus fez? E por que Deus criou a humanidade? Deus criou o ser humano e deu ordens ao ser humano. O que Deus falou ao ser humano? Olha, eu estou te criando para você ser servo dos outros, eu estou te criando para você rastejar na face da terra. Foi isso que Deus disse? Não. Mas olha o que Deus disse. É tanta coisa que Deus ordenou, colocou nas nossas mãos, que eu vou ler aqui, olha só. Assim Deus os abençoou e lhes disse, versículo 28, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus falou assim: olha, vocês serão fecundos, vocês multiplicarão, vocês encherão a terra, mas vocês terão domínio sobre toda a criação, vocês terão domínio sobre todas as coisas, vocês vão dominar sobre tudo o que eu criei, sejam os animais, os peixes, as aves dos céus, seja sobre tudo. Deus colocou o domínio nas nossas mãos. Fala comigo: Deus colocou o domínio na minha mão. Foi na sua mão que Deus colocou o domínio de tudo. Mas tudo o que estava criado, Deus colocou sob o domínio do ser humano. Então, o ser humano precisava dominar e não ser dominado. Irmãos, nós vemos
tantas pessoas que elas são dominadas pelo medo, são dominadas pela angústia, são dominadas pela luz quando apaga. Apagou a luz, a pessoa já tem o medo de estar num quarto escuro. Tantas coisas, os vícios, as coisas erradas da vida, elas exercem um domínio sobre as pessoas. Mas quando Deus criou o ser humano, Ele não criou o ser humano para o ser humano ser dominado. Muito pelo contrário. Deus criou o ser humano para o ser humano dominar. Fala para quem está do seu lado: Deus criou a sua vida para você dominar. Deus te criou, irmão, irmã, para você exercer domínio. Mas não é domínio sobre a sua esposa, domínio sobre o seu marido, domínio sobre os seus filhos, não é isso. É domínio sobre todas as coisas. Porque a esposa, ela não está ali para ser dominada, nem o marido está ali para ser dominado, e os filhos também não. Mas sobre todas as coisas que estão na face da terra, Deus entregou nas nossas mãos o domínio. O que é o domínio? Significa que tudo é meu, eu mando em tudo, eu exerço autoridade sobre tudo. Eu preciso compreender todas as coisas, eu preciso aprender sobre todas as coisas, e eu preciso agir sobre todas as coisas. Deus te deu domínio, irmão. Deus te deu domínio, irmã. Domínio. Às vezes a gente fala sobre domínio próprio. Domínio próprio é você dominar a si mesmo, é você domar a si mesmo, não se deixar ser levado pelo ímpeto, pela gana, você não ser levado por aquilo que domina, talvez domine, possa dominar a sua vida, mas que você exerça o domínio que Deus entregou nas suas mãos. Tem gente que não domina as suas próprias decisões, é como uma árvore balançada pelo vento. O vento bate, balança a árvore para todos os lados, porque o vento bateu e empurrou a árvore. Tem árvore que até cai com o vento. Nós não somos assim, irmãos. A gente não fica balançando de um lado para o outro, porque nós precisamos estar alicerçados no Senhor. Para que nós possamos exercer o domínio, nós precisamos compreender quais são as expectativas de Deus pelas nossas vidas. Porque Deus, quando Ele te formou, Ele criou expectativas a seu respeito. Ele criou expectativas sobre você, sobre a sua vida. Lá no ventre da sua mãe, abra sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 139, versículo 13 em diante, diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas na terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles! Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Irmãos, Salmo 139 fala a respeito da formação dos nossos dias, e de que quando Deus nos criou no ventre da nossa mãe, quando nós nos tornamos alma vivente, quando nós nos tornamos vida no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Lá Deus nos formou, Deus nos criou, mas quando nós estávamos ainda lá no ventre da nossa mãe, Deus, Ele escreveu cada um dos nossos dias.
Pastor, então, o senhor está falando que eu fui destinado, eu tenho uma destinação, uma predestinação, a seguir a minha vida conforme aquilo que Deus já determinou? Você precisa entender, que quando Deus escreveu os seus dias, Ele estava fazendo um planejamento para a sua vida, Ele estava planejando algo para você, Ele estava escrevendo algo para que você seguisse. Olha só, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. O salmista, ele descreve aqui que Deus, ele já descreveu todos os dias, escreveu num livro, toda a nossa história, toda a sua história, já está escrita por Deus. Deus sabe toda a sua história até o final. Deus já criou expectativas a seu respeito. Os pensamentos de Deus são os planejamentos de Deus a respeito da sua vida. É aquilo que Ele planejou para você, é aquilo que Deus sonhou para a sua vida, lá no ventre da sua mãe, quando você ainda não tinha forma, quando você era miudinho, Deus escreveu todos os seus dias. Pastor, então, não importa a decisão que eu tome, eu vou ter que seguir aquilo que Deus escreveu. E aí que está um grande segredo. Não. Você pode seguir a vida do jeito que você quiser, da forma como você bem entender. Deus deu o domínio sobre nós, Deus deu o domínio para as nossas vidas, Deus entregou nas nossas mãos o domínio. Nós pegamos isso, nós agarramos esse domínio, nós nos fizemos sábios, como Deus quer que nós sejamos sábios, para que a gente domine sobre todas as coisas. Nós nos fizemos fortes, como Deus deseja que nós sejamos fortes, para que a gente possa agir sobre todas as coisas. Nós tomamos as decisões corretas durante a vida, para que os planos de Deus se cumprissem na nossa vida por completo. Nós temos noção de quais são as expectativas de Deus ao nosso respeito. Deus criou expectativas sobre você, e Deus fez planos grandiosos a respeito da sua vida. A história que Deus escreveu sobre você é linda. A história que Deus escreveu a respeito de você, ela é linda. O que Deus planejou para você é maravilhoso. As expectativas de Deus para nós são grandiosas. Deus escreveu um projeto para nós, Ele projetou as nossas vidas. Irmãos, nós fazemos planos, nós fazemos projetos, fazemos planejamentos, mas tudo sai 100% de acordo com aquilo que a gente planejou? Sai ou não, irmãos? É difícil. A gente planeja uma coisa, chega lá no meio do caminho, é outra. A gente vê que tomou outro rumo, ou a gente precisa fazer um ajuste. A nossa vida toda é assim, irmãos. Nós fazemos projetos, nós sonhamos, nós batalhamos, e sempre tem um ajuste para fazer no meio do caminho. Sempre precisa fazer um ajuste de rota. Então, como é que Deus foi capaz de sonhar algo a nosso respeito, de escrever todos os nossos dias num livro, sendo que Ele sabia que nós poderíamos tomar decisões diferentes? Porque Deus criou expectativas. Fala comigo, expectativas. Sabe, os nossos pais criam e criaram expectativas a nosso respeito. Todo pai cria expectativas a respeito do filho. É ou não é verdade, irmãos? Nós criamos expectativas. Eu tenho expectativas para cada um dos meus filhos. Cada um deles, eu já criei na minha cabeça expectativas. Eu planejei os dias deles. Quando estava na barriga da mamãe, eu planejei o dia. Eu planejei a vida. Eu falei, esse aqui vai ser assim assado, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai crescer e tal. A gente sonha, irmãos. Sonhamos ou não sonhamos? Mas os filhos tomam as suas decisões, porque Deus
não deu a nós o domínio sobre os nossos filhos. Não. Deus nos deu uma responsabilidade de cuidarmos deles. Os filhos são cuidados pelos pais, mas os filhos tomam as decisões. Cada um toma a sua decisão. Às vezes, as expectativas que os pais criam a respeito dos filhos, elas podem se frustrar, mas elas também podem ficar pequenas as expectativas, porque os filhos podem superar as expectativas. É ou não é verdade? Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, que os seus vão exceder as suas expectativas em muito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós criamos expectativas, mas como é bom quando as expectativas nossas são superadas, é ou não é? E agora, se Deus criou determinadas expectativas ao meu respeito, será que eu posso superar as expectativas de Deus? Será que eu tenho como superar uma expectativa dele ao meu respeito? Sim, tem como. É só você correr, é só você lutar, é só você fazer aquilo que precisa ser feito, é só você batalhar, é só você compreender os planos de Deus para a sua vida. Não tem tempo tarde, pastor, porque eu errei, porque eu não entendia, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Deus planejou algo grande para a sua vida. Sabia, irmãos, tem uma rede de fast food que vende frango frito. Não vou falar o nome dela, vende frango frito num balde. Você já deve ter visto, é gigante. No mundo ela é gigantesca. E o dono dessa rede, ele fundou essa rede, se eu não me engano, quando ele tinha 65 anos de idade. Não foi lá no começo da vida dele. Ele batalhou, sonhou, empreendeu a vida toda, mas deu certo quando ele já estava mais velho. Irmãos, nós não sabemos o tempo, mas nós podemos superar as expectativas em qualquer época da nossa vida. Só que você vai esperar o quê? Agora é o momento. O momento é agora, para você começar a superar as expectativas de Deus sobre você. Abra lá Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz assim, Deus falando: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus está falando: eu sei o que eu sonhei a seu respeito, eu sei as expectativas que eu criei ao seu respeito, eu sei quais foram os pensamentos que eu desenvolvi a respeito da sua vida, quando você estava ainda lá, no ventre da sua mãe, sendo formado, eu estava pensando ao seu respeito. Deus já estava planejando, pensando. Irmãos, a nossa vida é uma vida de batalhas, de lutas, de guerras. Nós superamos dificuldades, nós passamos por adversidades. Mas a vida é assim, irmãos. A própria palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O próprio Jesus já falou: olha, vocês vão conseguir, vai dar certo, vocês vão ganhar, vocês vão vencer, vocês vão superar as expectativas. Irmãos, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Você tem futuro, você tem esperança. Deus já te deu um futuro. O Senhor entregou na sua mão um futuro lindo, brilhante, maravilhoso. Ele já preparou para você. Pastor, então eu preciso saber que decisões eu tenho que tomar para eu poder viver isso que Deus sonhou para mim. Exatamente. Nós precisamos saber tomar as decisões certas.
a cada dia tomar decisões acertadas, para que a gente possa viver isso que Deus sonhou para nós. Jó, nós conhecemos a história de Jó, um homem que tinha tudo, perdeu seus filhos, ficou doente, superou tudo isso, passou uma história de dificuldades, depois superou, e o fim de Jó foi muito melhor do que o começo. Mas Deus, ele declara algo a respeito de Jó, lá no capítulo 1 de Jó, versículo 6 em diante. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha só, Satanás estava passeando pela terra. Deus não sabia onde Satanás estava. Satanás está falando assim: olha, eu estava lá, visitando o meu domínio, estava visitando aquilo que eu domino. Mas Deus fala: você viu meu servo Jó? Lá onde você quer dominar? Você viu como ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se afasta do mal? Você viu, Jó? Agora, você já pensou o acusador indo diante de Deus falando ao seu respeito, ou falando a respeito de coisas, e Deus falando assim: você viu meu servo Cícero? Olha lá, homem temente a Deus, íntegro. Você viu a minha serva Bruna? Mulher temente a Deus, íntegra. Deus se lembra de você, e Deus tem expectativas a seu respeito. Deus, ele sonha algo a seu respeito. Os sonhos de Deus sobre você são grandes. Os pensamentos de Deus ao seu respeito são maravilhosos. Lá em Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, 20, 12, olha o que diz esse texto, e aí nós vamos fazer uma comparação. Diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Fala comigo, livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Foram abertos livros. Deus diz na palavra dele em Salmos que a seu respeito ele escreveu em um livro todos os seus dias. Deus escreveu sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua. Foram criados livros de expectativas a seu respeito. Mas lá em Apocalipse 20, no final de tudo, no julgamento final, diz a palavra de Deus que todos aqueles que haviam morrido estavam diante do Senhor e do trono, e foram abertos os livros. E cada um foi julgado conforme as suas obras, conforme aquilo que fez. Então nós temos aqui um livro das expectativas, dos pensamentos, dos sonhos de Deus. E nós temos aqui as obras, os livros da vida de cada um de nós, a história nossa que está ali registrada. E aí você vai ver a comparação entre as expectativas que Deus criou a seu respeito e como foi a sua vida. Aquilo que Deus sonhou para você e aquilo que você se permitiu viver. Aquilo que Deus pensou ao seu respeito, planejou sobre a sua vida,
e aquilo que você fez acontecer na sua vida. Eu quero, quando chegar lá no céu, tiver essa multidão lá, e forem abertos os livros, eu quero ver lá o livro das expectativas de Deus ao meu respeito. Ele vai falar assim: Flávio, olha só o que eu sonhei para você. Eu sonhei para você isso. Agora olha o que aconteceu na sua vida. Parabéns, você superou as minhas expectativas. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. Que lá na glória, quando for comparados os livros, você fala assim: nossa, foi isso que Deus sonhou para mim. Deus tinha expectativas a meu respeito. Mas eu corri, eu batalhei, eu lutei, eu cuidei da minha casa, eu servi a Deus com alegria, e eu atendi as expectativas de Deus. O que Deus sonhou para mim se cumpriu na minha vida, ou aquilo que Deus sonhou para mim, eu consegui viver ainda mais, porque Deus foi acrescentando a cada dia. Pastor, é possível superar as expectativas? Sim, sempre é. Você pode surpreender. Fala para quem está do seu lado: você pode surpreender. Sabe quando você prepara uma surpresa para sua esposa ou para o seu marido? Quando você prepara aquela surpresa, surpreende ou não surpreende? Sim ou não? Surpreende. A gente pode surpreender. Mas Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo. Deus sonhou, Deus pensou, Deus planejou. Agora, o que nós não podemos, irmãos, é chegar lá e Deus falar assim: olha aqui o que eu sonhei para você. Agora olha como foi a sua vida. Para alguns, Deus vai falar assim: olha, se afasta de mim porque eu não te conheço, e serão destinados ao fogo do inferno. Mas nós, que vamos superar expectativas, Deus vai falar assim: vem comigo, vem para o meu colo, se senta comigo à mesa, vem viver comigo a eternidade. Vem, amados do Pai. É sobre você que Ele está falando. Quando Deus te chama, Ele vai te julgar pelas suas obras, por aquilo que você fez com a sua vida, por tudo que você fez na sua vida. Como é que foi ela? O que você fez da sua vida? Quais decisões você tomou? Você pediu a direção de Deus antes de tomar as decisões? Você falou com Deus antes de dar uma resposta? Você orou ao Senhor antes de pisar o pé na rua e ir atrás de oportunidades? Você falou com o Senhor para Deus abençoar o seu dia de trabalho, para Deus colocar na sua porta os clientes que Ele quer colocar? Irmãos, a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, todo o melhor acontece nas nossas vidas. Romanos 12, 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade a respeito da sua vida, e ela é boa, agradável e perfeita para você. Aleluia, glória a Deus. Deus tem essas expectativas, esse planejamento ao seu respeito. E como é que eu posso alcançar tudo isso? Jeremias capítulo 29, Jeremias 29, versículo 12, diz assim: então vocês me invocarão,
se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Vocês me invocarão, me procurarão, se aproximarão de mim, e eu os ouvirei. Sabe, quando a gente é criança, a gente brinca de esconde-esconde, mas quando a gente é muito pequenininho, são os pais que brincam com a gente, esconde assim, cadê o bebê? Achou, não é assim? Para o bebê isso é uma maravilha, porque ele acha que quando você coloca o pano, você foi embora, mas quando você tira o pano, você voltou. O bebê, ele entende dessa forma. Às vezes o adulto fala, que bobeira, faça, brinque, desenvolva. Isso é maravilhoso. Agora, nós vemos esse texto e nós vemos como um pai que brinca de esconde-esconde com o seu filhinho, sua filhinha pequenininha, e deixa o pé aparecendo em algum lugar, para ele ser descoberto, para ele ser encontrado, para ele ser visto. Porque o mais gostoso da brincadeira do esconde-esconde não é o desaparecimento, mas é o momento do encontro, o momento em que nós encontramos o Pai. Esse é o melhor momento, o momento de achar, de encontrar. E Deus, Ele está se mostrando para nós. Deus, Ele está deixando o pé para fora da cortina, para que a gente possa encontrar Ele. Deus está se permitindo ser encontrado. Deus está se permitindo ser achado. Ele fala, invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o seu coração. E aqui está a permissão de Deus. Eu vou me permitir ser achado, serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Deus vai transformar a sua sorte, Deus vai transformar a sua vida. Você vai viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você viverá o melhor daquilo que Deus sonhou para você, quando você estava no ventre da sua mãe. E lá naquele dia, quando forem colocadas as duas histórias diante de você, as expectativas e aquilo que você viveu, você vai falar, eu vivi a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus na minha vida. Glória a Deus nas alturas. Aleluia.